Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Segunda Pedro capítulo 2, verso 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e reconhecemos a necessidade que Teu Espírito Santo nos conduza dentro da Tua verdade. Que Ele encontre em nós um coração disposto, um coração humilde a ouvir a Tua instrução. Abençoa aqueles que entre nós ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo e o Seu imenso amor, que possam perceber pela Tua palavra, ó Deus, quem é Cristo e o que o Senhor deseja fazer por eles. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. É interessante que um dos maiores riscos, um dos maiores perigos que sempre pairou sobre a igreja é o perigo representado pelos falsos profetas. E é interessante isto que realmente a igreja nos últimos quase 2 milênios sofreu de muitas formas nas mãos de homens que introduziram mensagens não bíblicas e questões que vieram dividir e trazer malefício ao povo. É interessante que isto ocorre em todas as épocas, e por isso Pedro, aqui na sua segunda carta, tratou de nos advertir sobre isso. O fato que nós vamos enfrentar essa luta até o final dos nossos dias. Enquanto a igreja estiver neste mundo, a luta contra os falsos profetas estará sempre na ordem do dia. Enquanto a igreja estiver neste mundo pregando o Evangelho, a verdade sobre Jesus Cristo, falsos profetas se levantarão pregando outras mensagens. E o risco que a igreja sempre teve foi de dar guarida a esses homens, guarida a essas questões, por não estar observando exatamente o que a palavra de Deus tem a dizer. Pedro começa nos dizendo que também houve entre o povo falsos profetas. Não é novidade que homens se levantem pregando outras mensagens que não a salvação em Jesus Cristo. Não é novidade que pessoas se levantem nas igrejas pregando coisas que Deus não disse. Não é novidade alguma que mensagens sejam transmitidas em nome de Deus, falando aquilo que Deus jamais veio a dizer. Por isso a nossa atenção deve estar redobrada, e principalmente por algo que me preocupa muitíssimo. Se você puder andar mais algumas páginas na sua Bíblia, o livro de Judas tem apenas um capítulo, e os versos 2 e 3, ou melhor, os versos 3 e 4 nos dizem o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Notem que aqui nós somos chamados, somos exortados a batalhar pela fé que uma vez foi entregue a nós. Ou seja, o fato da verdade estar em nossas mãos através da palavra de Deus coloca diante de nós uma responsabilidade tremenda. E infelizmente uma certa conduta, uma forma de agir dos nossos tempos tem levado os crentes a não batalharem mais pela fé que receberam. Nós somos chamados constantemente na nossa sociedade a sermos coerentes, a não nos levantarmos contra este ou aquele grupo, a sermos tolerantes. Sabe qual é o problema que está acontecendo? Nós estamos nos tornando tolerantes também com os falsos profetas. Nós estamos também nos tornando tolerantes com aqueles que não estão ensinando a palavra de Deus.
Nós estamos ouvindo tanto sobre tolerância, nós estamos ouvindo tanto sobre ser tolerantes com todas as pessoas, que é capaz que nós ouçamos algo que a Bíblia não disse, algo que não está na palavra de Deus, e nos calemos diante disso, dizendo: olha, temos que ser tolerantes com esses que estão ensinando heresias. A Bíblia nunca ensinou isso. Claramente a Bíblia nos chama a batalharmos pela fé que recebemos. Se há algo que realmente merece o nosso respeito e merece a nossa vida nesse mundo, e se necessário for morrer por algo, que morramos pela verdade da palavra de Deus, porque é a maior coisa que temos em nossa vida. Não há tolerância com aqueles que não pregam a verdade. Muito pelo contrário, nós somos chamados a batalhar pela fé que nos foi entregue, e não a ser tolerantes com aqueles que a negam. Me causa tristeza no coração, e faz alguns anos que eu contemplo isso. Alguns anos atrás, passando pelo Rio de Janeiro, eu não lembro qual foi o bairro que eu estava passando, mas havia outdoors pelas ruas. Estavam anunciando que em determinada igreja, em determinado local, um homem estaria trazendo a pregação da palavra de Deus. Não havia um versículo sequer naquele outdoor, mas lá dizia tudo aquilo que aquele homem já havia realizado de ruim nesse mundo. Era um isso, aquilo, isso, aquele outro. Eu não quero aqui denegrir por a pessoa ter andado dessa forma, mas quero chamar a atenção para o seguinte fato: as pessoas não estavam lá ouvindo a palavra de Deus, elas queriam ver como um homem era capaz de cometer tantos pecados e ainda estar vivo. Passa-se o tempo e nós vemos que as coisas, ao invés de se endireitarem, pioram. Eu não sei quantos de vocês têm visto na internet, em vídeos de igrejas que se dizem cristãs, um abuso tanto infantil quanto da palavra. Parece que em nosso país nós estamos dentro de uma onda onde crianças de 6, 7, 8 anos agora recebem o púlpito para trazer revelações dadas por Deus e trazer mensagens dadas por Deus. E o que eu ouço as pessoas gritando améns e aleluias, como se um papagaio repetindo coisas que ouviu sem discernimento nenhum viesse edificar alguém. Não estou denegrindo a imagem dessas crianças, mas sim dizendo que adultos que se submetem a isso e pais que submetem os seus filhos a isso realmente devem ser responsabilizados. Sabe o que tem acontecido? A palavra de Deus tem virado motivo de chacota. A palavra de Deus tem virado motivo de piada. Então as igrejas não têm mais homens capazes de transmitir a palavra, e agora nós precisamos de crianças para que essas crianças repitam coisas que ouviram. Nós somos chamados a batalhar pela verdade da palavra de Deus. Nós somos chamados a estar ao lado da palavra de Deus sempre. Notem que Judas vai citar o mesmo assunto de Pedro, verso 4, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Se você convida as pessoas para ouvirem a Bíblia, elas vão pensar muito bem em aceitar o seu convite. Mas se você convidar as pessoas para um culto, seja de libertação ou do que for, talvez a probabilidade de você ter ouvinte seja bem maior. O que nós não podemos jamais esquecer, que a verdade de Deus não muda de nome, a verdade de Deus não muda de endereço, estará sempre na palavra de Deus. Importa o que ocorra, importa a forma que os homens ajam, nós devemos e somos chamados a batalhar pela verdade que em nós foi entregue. A Bíblia para nós é cara, e nós não a vendemos por qualquer trocado. A Bíblia para nós é preciosa. Para onde iremos? Não há outro lugar onde encontremos as palavras da vida. Então, muita atenção com tudo isso que tem ocorrido nos nossos dias. É interessante que Jesus diz aqui, ou melhor, Pedro está dizendo, e depois Jesus vai repetir, que também houve entre o povo falsos profetas. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Deuteronômio 13, nós vamos observar que esta questão de homens pregando heresias nas igrejas não é algo odierno, não é algo dos nossos dias. Observe em Deuteronômio 13, versos 1 a 5, quando Moisés vai tratar disso. Observe bem o que ele diz. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti,
e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Claramente, desde o povo de Israel, Moisés já trata desta questão. E notem a forma clara que Moisés chama o povo de Israel a agir aqui. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar ao meio de ti e te fizer um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio. Ele não disse assim, que se ele disser que fará algo e não fizer. Não, ele disse, se ele prometer sinais e prodígios, e esses sinais e prodígios acontecerem, matem esse homem. Você prestou atenção no texto? Nem mesmo sinais e prodígios realizados por homens os isentavam de desviarem-se da palavra de Deus. Quando isso acontecia, o povo de Israel devia excluir do meio dele tais profetas ou sonhadores. Quando Jesus veio a este mundo no seu ministério, no seu sermão profético, Mateus 24, verso 24, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Senhor Jesus também chamou a atenção, que no tempo que nós conhecemos como a grande tribulação, isso não cessará, se levantarão e continuarão a se levantar falsos profetas enganando as pessoas. Quando Paulo pregou à igreja em Éfeso, ele diz assim em Atos 20, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os seus discípulos após si. Mesmo Paulo chamou atenção e advertiu, e notem bem o que ele diz, que depois da minha saída, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e que mesmo dentre vós se levantarão homens, falando heresias. Notem aqui todo o cuidado e atenção que a igreja deve ter. Sabe qual é um dos grandes problemas, e nós vamos tratar disso em 2 Pedro? Um dos maiores problemas que a igreja brasileira enfrenta nesse quesito é a seguinte questão que eu vou citar agora. Aqui ou acolá, uma pessoa conhecida, homem ou mulher, diz ter se convertido a Jesus Cristo. Às vezes um desportista, um atleta, um ator ou atriz, cantor ou cantora, às vezes um político ou qualquer questão assim, pessoas da mídia, pessoas conhecidas se levantam dizendo: olha, eu me converti e agora eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a primeira coisa que as igrejas estão fazendo? Assim que eles dizem conhecer Cristo, não há prova nenhuma disso, há apenas o testemunho oral deles, você não viu nada na vida deles e nem percebeu alguma mudança, eles continuam fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram, mas eles estão dizendo que agora conhecem Cristo. Infelizmente, no nosso país, eu creio que em outros países também, uma das primeiras coisas que as igrejas fazem é convidar tais pessoas a ocuparem o púlpito. E o argumento é interessante. Olha, nós vamos usar o fato de ser uma pessoa conhecida. Eles não nos ouviriam, mas se fulano, que durante tanto tempo foi alguém famoso, falar de Jesus no nosso púlpito, as pessoas ouvirão. E com um pensamento assim falacioso, entregam o púlpito realmente a lobos e não a ovelhas. Preste muita atenção nisso. Tenha muito cuidado com isso e não corra atrás dessas coisas. Você não precisa disso. E Pedro vai nos dar a razão aqui de que não precisamos dessas coisas. Notem primeiro o modo de operação dos falsos profetas. O modo que falsos pregadores têm agido. Pedro diz que introduzirão encobertamente heresias de
perdição. Eu não sei se você já foi na fronteira do Brasil com outros países, ou já foi ao exterior e precisou trazer mercadorias para o Brasil. A Receita Federal chama isso de contrabando ou descaminho, de acordo com a atitude que a pessoa toma. Mas eu morei muitos anos na divisa com o Paraguai, contemplei isso muitas vezes. As pessoas contrabandeando coisas de outros países, aproveitando o preço e procurando não pagar os impostos. Então elas escondem tudo que elas puderem esconder da forma mais criativa que você pode imaginar. Não é? Elas conseguem contrabandear e conseguem trazer e atravessar a fronteira com produtos escondidos, com produtos de todas as formas. Ficou famoso na fronteira uma forma, e não faça isso que eu estou dizendo, é perigoso e contra a lei. Quando você via um carro passando, a Receita havia proibido que pneus fossem trazidos, então as pessoas iam ao Paraguai, desmontavam os pneus dos carros e conseguiam colocar dentro dos pneus do seu carro outros pneus de aro menor. E se eles estavam ali, eles conseguiam trazer até 8 outros pneus dentro do pneu do seu carro. Aquilo era um risco tremendo, porque o pneu não dá o balanceamento, não enche da forma que é necessário, pode descolar, ocorrer um acidente, além de ser ilegal. Mas a pessoa estava passando e você nem imaginava o que a pessoa estava fazendo. Depois de colocar pneus, colocar drogas ou armas, se tornou algo comum. E assim eles contrabandeavam, eles traziam para o nosso país encobertamente essas coisas. E a mesma palavra, encobertamente. Sabe como os falsos profetas introduzem nas igrejas coisas não bíblicas? Encobertamente. Eles não trazem aos olhos das pessoas. Eles não introduzem aos olhos de todos dizendo, olha, isso aqui é um contrabando, olha, isso aqui é algo ilegal. Não, eles fazem muito pelo contrário. Eles fazem toda uma capa e trazem para dentro da igreja coisas que vão causar divisão e heresias, mas sem que as pessoas percebem que isso vai destruir a igreja. Por isso que Pedro diz que eles introduzem encobertamente heresias de perdição. E deixa eu lhe chamar a atenção agora a um fato que você deve prestar muita atenção nisso. Não é que nós sejamos chatos, nem é que, e alguns gostam de falar isso de nós, que nós somos ultrapassados devido ao nosso louvor e às músicas que cantamos. Particularmente eu, nasci cantando cantor cristão, e não é por tradição que canto cantor cristão. Não, muito pelo contrário. Canto cantor cristão porque as letras de grande parte dos hinos, não todos, devemos ter discernimento nisso, transmitem a verdade da palavra de Deus. Hinos como o hino 9, que diz que santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, tem abençoado gerações de crentes. Bem de manhã, embora o céu sereno, pareça o dia mal anunciar, vigia e ora o coração pequeno, vigiar e orar. Quem já não cantou esse hino? Mas sabe como as heresias têm sido principalmente introduzidas nas igrejas? Através daquilo que nós conhecemos como o movimento de adoração contemporânea, ou novos cânticos que são trazidos, aonde realmente, a partir de belas melodias, muito bem executadas, heresias são introduzidas ao coração da igreja. As pessoas começam a cantar não aquilo que creem, mas passam a acreditar e a crer naquilo que cantam. E assim, encobertamente, através da música, heresias têm sido trazidas ao meio do povo de Deus. Então, por isso o texto de Pedro nos adverte, acautelai-vos, porém, desses falsos profetas. E notem algo muito claro que diz até a respeito disso, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É interessante que não só a heresia é introduzida encobertamente, mas o que Jesus nos ensina aqui, ao dizer que eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, merece a nossa atenção. Eles se parecem ovelhas. Falsos profetas se vestem como ovelhas, andam como ovelhas, falam como ovelhas, carregam a Bíblia como ovelhas, cantam como ovelhas, oram como ovelhas, mas não são ovelhas. Quando falamos de falsos profetas, normalmente as pessoas esperam figuras
como aquela que já é conhecida em nosso país há muito tempo, aquela figura do Henri Cristo. Você já viu na televisão? Durante muito tempo morou no Paraná, agora mora aqui no entorno de Brasília. Veio bem para perto de nós, não é? Quando falamos de falsos profetas, as pessoas imaginam aquela figura. Claramente você não vai ser enganado por uma figura daquelas, que anda de branco, com um séquito de mulheres vestidas de azul atrás, com uma coroa de espinhos fajuta na cabeça, carregando um cetro de plástico. Você jamais vai ser enganado por aquele tipo de figura, e não é isso que a Bíblia diz quando fala de falsos profetas. Quando a Bíblia e quando Jesus aqui nos alerta sobre falsos profetas, e eu peço que você preste bem atenção nisso, e aqui mora o perigo, é que este falso profeta, lobo vestido de ovelha, talvez seja tudo aquilo que você sempre quis ser. Sim. Talvez o falso profeta seja o tipo de crente que você sempre sonhou ser, e a figura dele vai brilhar aos seus olhos dizendo: olha, eu quero seguir esse homem. Ele vai orar da forma que você sempre imaginou orar. Ele vai falar da forma que você sempre imaginou falar. Ele parece ser um servo de Deus, parece ser fiel a Deus, como sempre você imaginou ser. Ele literalmente vem vestido como ovelha, mas interiormente é o lugar onde você deve prestar atenção. E infelizmente, muitos têm caído neste engodo ao não prestarem atenção nisso. Por isso, então, Pedro vai nos dizer, a partir do verso 2, quais são as marcas que acompanham os falsos profetas. Notem que o verso 2, 2 Pedro 2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. Irmãos, assim como nós precisamos de duas pernas para andar, todo falso profeta também precisa de duas pernas para manter a sua fantasia. E as duas pernas do falso profeta, nesses versos 2 e 3 de 2 Pedro, são deixadas muito claras. O verso 2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. E o verso 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. O falso profeta sempre terá duas pernas: ganância e imoralidade. Você sempre identificará no falso profeta, depois de algum tempo, essas duas questões. Falsos profetas sempre serão homens gananciosos. Falsos profetas sempre serão homens imorais. Claramente o verso 2 diz que muitos seguirão as suas dissoluções, e por isso o caminho da verdade será blasfemado, ou seja, as pessoas seguirão aquilo que eles têm a dizer e a fazer, sem julgarem isso. E o verso 3 claramente diz que farão de vós negócio. Então a questão do evangelho se tornará uma questão de lucro. Eu vou usar dois exemplos para deixar isso muito bem claro. Eu creio que um pouco mais de 20 anos atrás, eu lembro bem disso que aconteceu. Um casal se levantou em alguns estados do Brasil para dar o seu testemunho. Ele, um ex-traficante, e ela, uma ex-modelo de revistas masculinas. Então eles se encontraram e disseram que haviam tido uma experiência com Cristo, uma experiência espiritual. Não demorou muito, as igrejas passaram a convidá-los para que dessem o seu testemunho juntos. E não demorou muito tempo, eles já tinham um empresário marcando então com as igrejas e cobrando o devido preço para testemunhar do que Jesus Cristo havia feito por eles. Multidões lotavam igrejas e davam glória a Deus por aquilo que aqueles homens contavam. Multidões lotavam igrejas e estavam glorificando Deus pela obra da sua graça na vida daquelas pessoas. Passou-se algum tempo, aquele homem voltou à mesma prática que possuía. Quando terminou o dinheiro e viu que entre os crentes não teria o mesmo lucro, ele voltou às mesmas práticas antigas. Assim como aquela mulher voltou às mesmas coisas que fazia antes, quando o aparente sucesso em meio aos crentes já não era o mesmo. E assim essa história tem se repetido dia após dia, e as igrejas não têm aprendido. Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe muitas vezes nos chamava sábado pela manhã muito cedo,
Nas televisões brasileiras não era comum haver pregação, e naquele tempo um homem começou a pregar na televisão sábado pela manhã, bem cedo. E aquele homem tinha duas marcas, que eu lembro bem ainda, muito criança, mas ouvindo aquilo que ele falava na TV, naqueles cultos que eram belos cultos, onde havia muita música, muito bem executada, e as mensagens dele normalmente terminavam com um apelo em lágrimas, pedindo que as pessoas contribuíssem para aquele ministério. Quando aquele homem veio ao Brasil, eu não lembro quantas milhares de pessoas lotaram o estádio do Maracanã, ouvindo e contribuindo para aquela mensagem. Depois de algum tempo, aquele homem foi flagrado, saindo de um motel, com 2 ou 3 mulheres. E o dinheiro que ele pedia em lágrimas àquelas pessoas, era usado para manter a sua própria dissolução. Quando a Bíblia diz que as duas pernas do falso profeta são imoralidade e ganância, não ouvide isso, isso é verdade. Quando a Bíblia diz que o falso profeta sempre andará com uma perna de ganância e uma perna de imoralidade, preste atenção nisso. A Bíblia não está errada, a Bíblia é verdade, e ela está falando a verdade sobre esses homens. Eles são assim, e por isso devemos prestar atenção nisso. Observe também aquilo que a Bíblia falará sobre o mal que eles causam às pessoas. O verso 17, 2 Pedro 2, diz que estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Sabe o que a Bíblia está dizendo deles aqui? Aqui há uma imagem, talvez de alguém caminhando no deserto, de alguém que está caminhando sedento, e ele está observando algumas nuvens no horizonte. Então ele vai atrás daquelas nuvens e ele acredita que aquelas nuvens trarão a água que ele tanto precisa. Mas as nuvens passam sobre ele e são nuvens que o vento toca, nuvens que não possuem água, não tem chuva. Usando esse exemplo sobre os falsos profetas, o que a Bíblia tem a dizer a respeito deles é o seguinte: quando as pessoas olham para a promessa que eles têm e para aquilo que eles estão prometendo ter, parece que aquele falso profeta vai satisfazer todas as necessidades deste povo. As promessas que realmente as águas se derramarão com abundância, e a promessa que eles não serão sedentos, é uma promessa que seduz as pessoas, e elas vão atrás dos falsos profetas a fim de receberem um pouco d'água. E sabe o que acontece quando os encontram? Eles não têm água. Não. São nuvens sem águas que o vento simplesmente vai tocando. São nuvens que não dessedentam ninguém. São nuvens que realmente não trazem nada de bom. As pessoas continuarão com sede. As pessoas continuarão na sua necessidade. Eles realmente não deram aquilo que prometeram. O verso 18 diz que, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam ou enganam com as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Multidões têm seguido falsos profetas, multidões têm ouvido a mensagem desses homens, mas aqui a Bíblia diz que estão sendo engodados, que estão sendo enganados. Você já observou no nosso país que, se você quiser lotar algum lugar com um culto, basta você prometer prosperidade? Já notou isso? Basta você prometer que Deus vai abençoar financeiramente as pessoas que estiverem presentes lá. Quem não quer ser abençoado financeiramente? Sabe o que acontece? Nessas mesmas concupiscências, as pessoas são enganadas e atraídas. Infelizmente, a mensagem do falso profeta tem esta marca, a mensagem do falso profeta tem esta questão. Agora, que tipo de pessoa, afinal, é esta que anda pregando coisas que Deus não disse e que anda ensinando coisas que Deus não ensina? Observe comigo 2 Pedro capítulo 2, a partir do verso 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Mas notem algo aqui no verso 20, que diz muito respeito a esses homens. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que acontece com tais pessoas que as igrejas têm dado lugar para ouvirem a mensagem que não é de Cristo?
O texto claramente aqui diz que depois de terem escapado das corrupções do mundo, a palavra corrupções aqui é muito próxima de contaminação. Literalmente, a pessoa andou neste mundo se contaminando e se sujando com toda a lama do pecado deste mundo. Sabe o que ela faz em determinado momento? Ela toma um banho. Então, em um determinado momento, você vê a pessoa suja pela lama do pecado, e no outro momento você viu que exteriormente tal pessoa tomou um banho. É exatamente isso que o verso 20 está dizendo. Tais falsos profetas são pessoas que foram lavados por fora, que durante um determinado tempo pararam de cometer os pecados que cometiam, que durante um determinado tempo até parecem que tiveram uma grande mudança de vida, mas nada disso ocorreu. Simplesmente diz aqui que eles foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, e tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O verso 22 explica isso. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Por que o cão se volta ao seu vômito? E por que a porca, e se você já tentou fazer isso com um porquinho, lavá-lo, vesti-lo e perfumá-lo, na primeira oportunidade ele voltará à lama, pela sua natureza. Então sabe quem são os falsos profetas? São pessoas que nunca foram transformados, que possuem a mesma natureza pecaminosa que nasceram, que não nasceram de novo, que nunca realmente tiveram o seu coração transformado por Cristo. Foram lavados exteriormente, se parecem com crentes, durante algum tempo agem como crentes, mas não possuem a natureza de um crente. Infelizmente, muitos têm dado ouvidos a esses homens e mulheres, e muitos têm sido enganados por eles. Quando, depois de um certo tempo, eles voltam às velhas práticas, Pedro diz, simplesmente, eles estão voltando à sua própria natureza. Infelizmente, a história se repete, e as igrejas continuam caindo no mesmo engodo. Infelizmente, a história se repetiu já dezenas e dezenas de vezes, mas crentes e igrejas têm continuado a cair nas mesmas questões. Eu quero completar, lendo novamente Judas, capítulo único, versos 3 e 4, e ressaltando uma questão importantíssima ali. Judas claramente nos escreveu, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Como eu iniciei falando, foi nos dado uma verdade, a verdade da palavra de Deus para ser guardada e preservada no seio da igreja. Nós não podemos ser daqueles que aceitam os modismos ou aquilo que o mundo tem a oferecer, mostrando uma mensagem que seja talvez mais atraente, que atraia uma multidão de pessoas, mas que não seja fiel ao nosso Salvador Jesus Cristo. A igreja e os crentes foram chamados a batalhar por esta verdade e a dar valor a ela. Não seja você daqueles que se calam diante de coisas que esse mundo tem apresentado como bíblicas, não sendo. Neste ponto, nós precisamos ser intrépidos e corajosos. Não nos calarmos diante de questões que Deus não disse. Não nos calarmos diante de questões que a palavra de Deus não ensina. Eu sei que os nossos jovens passam dificuldades tremendas na faculdade, na escola, porque tanto professores quanto colegas levantam questões que são contra a palavra de Deus, que são contra a verdade da palavra de Deus. Não tenha medo de dizer o que Deus disse. Não tenha medo de asseverar, olha, Deus não tem dito isto, Deus não tem falado assim. E de dizer, olha, o que Deus tem falado na sua palavra é isto, isto e isto. Não tenha medo de batalhar pela fé que lhe foi entregue, de forma alguma. Eu sei que muitas vezes, até mesmo em meio aos nossos familiares, a pessoas que amamos, surgem questões que são verdadeiras mensagens de falsos profetas,
coisas que Deus não disse e que a Bíblia não registra. Com muito amor, mas também com muita coragem, vamos sustentar aquilo que Deus tem nos ensinado. A palavra de Deus ensina isto, isto e isto, e eu não posso aceitar que você diga que Deus diz algo que Ele jamais citou na sua palavra. Testemunhe com coragem e com firmeza, sempre dentro da palavra de Deus. E tenha algo firme em seu coração. Há irmãos aqui que já têm vindo há quase 25 anos nesta igreja, e há quase 25 anos têm ouvido a mesma mensagem de salvação. Esta igreja jamais mudará a mensagem a ser pregada. Enquanto o Senhor Jesus não buscar essa igreja, ela sempre anunciará que só há salvação em Cristo Jesus. Que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando você vir esta igreja e cantar louvores ao Senhor, esta igreja cantará sempre louvores cristocêntricos, que exaltam a pessoa de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Estaremos sempre dentro daquilo que a Bíblia tem a nos ensinar, mesmo que isso nos cobre um preço que muitos não querem pagar. Alguns pensam que, então, se mudarmos e se aceitarmos as táticas desses falsos profetas, vamos crescer, vamos lotar esse prédio e todos os outros prédios que tivermos. Olha, nós não estamos aqui para lotar prédio algum, mas para sermos fiéis à pregação do nosso Deus. E este é o caminho que a nossa igreja segue. Repetiremos as mesmas verdades até que Cristo nos leve. Repetiremos a mesma verdade que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. E então não se desvie disso. Ame a palavra de Deus e batalhe pela fé que foi entregue a cada um de nós. Não tenha vergonha disso, não tenha medo disso. Não tenha vergonha de carregar a sua Bíblia no seu serviço, na sua faculdade, em meio à sua família. Não tenha vergonha de citar a palavra de Deus em meio a outras pessoas. Não tenha vergonha de testemunhar de Jesus Cristo, independente de onde você esteja. E se pessoas estão transmitindo mensagens que não correspondem à palavra de Deus, não tenha vergonha de dizer, olha, Deus em sua palavra tem dito isto, e para mim isso é imutável. Não tenha vergonha. Não tenha medo de testemunhar da verdade, porque se há algo então que vale a pena sofrer e morrer neste mundo, é pela fé que Cristo nos entregou. Então, irmãos, com a palavra de Deus em mãos, não aceitando aquilo que falsos profetas têm dito, nós vamos continuar seguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo que isso custe a nossa vida. Isso vale a pena fazer. Que sejamos fiéis, firmes e convictos do que Deus tem nos ensinado e jamais nos afastemos disso. Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos.